Olá, família brasileira! Mas que prazer iniciarmos mais um programa Família em Foco, feito com muito carinho para você e para toda a sua família. Olá, família brasileira! Suzy! Que bom que vocês estão aqui! Nossa satisfação é a nossa de estarmos todos juntos e falarmos sobre um assunto tão interessante como o de hoje. E qual que é o assunto de hoje, Suzy, que é tão interessante assim? Fisgados pela boca... e pelo bolso. E pelo bolso? É, isso mesmo. É mesmo? A gente vai falar sobre essa relação que existe entre as pessoas que têm esses impulsos, na verdade, compulsões para comer e aquelas que têm aquela compulsão para comprar. Onde existe aí algum tipo de ligação? Você sabe o que eles fizeram? O quê? Olha, vocês imaginem assim. Imaginem vocês terem 500 mil. Meio milhão. Gostoso, hein, cara? A gente põe um salzinho, uma manteiguinha. Que delícia, hein? Fica bom, hein? Não, peraí, não é isso. Não é 500 mil de milho grande. Não. É 500 mil em reais. Ah, isso não serve pra nada. Que isso? Como não serve? Pra que eu quero dinheiro? Olha, então você está sendo um forte candidato a se controlar. Não, porque lá em casa meu pai já me ensinou. Ele tem um negocinho chamado cartão de crédito. É muito melhor que esse negócio de dinheiro, entendeu? Não, mas é isso que você vai aprender. Essa questão de saber lidar com o gasto e saber lidar também com os impulsos para o alimento tem muito a ver. Sabe o que a pesquisa mostrou? O quê? Que dentro da pesquisa eles falaram o seguinte, imagine que você tem 500 mil. 500 mil. Se você conseguir se controlar, a cada dia que você se controla, o seu prêmio vai ficar melhor. Agora, o que você opta? Você opta em receber o prêmio já e desfrutar deste dinheiro já? Ou você opta em esperar para ganhar mais lá na frente uma recompensa? Ih, aí ficou difícil, hein, Suzy? Muito difícil. Sabe o que eles perceberam? O quê? Que as pessoas, a maioria que optou em realmente naquele momento adquirir o dinheiro e usar, elas também têm uma tendência maior à questão da obesidade, porque também não conseguem controlar adequadamente os seus impulsos na hora de ter que aguardar para o momento certo, a refeição certa. Não é interessante? Muito interessante, mas é que depende dos juros que você vai aplicar, depende de muita coisa. Depende também. Se você for comer muito rápido, se você for comer uma quantia muito grande, o que vai acontecer? Então, falando em comer muita coisa, eu vou contar um segredo pra você. Qual? O Leandro foi fazer uma reportagem muito legal no Faça Junto de hoje, viu? Ah, é? Que reportagem ele foi fazer? Ele foi falar pra gente como que faz doce. Ai, que gostoso. Temos que nos controlar. Devem ser doces muito gostosos, não é verdade? Bolachas. Bolachas? E falar em doce, ô Suzy, e falar em doce, você gosta de bolacha, né? Adoro. Ó, tem uma dica hoje da nutricionista Paula Castilho, né? Ah, é? Ela vai falar sobre chocolate. Chocolate, salgadinhos, não é verdade? É isso mesmo, você não Chocolate, pode perder. Suzy. Ela vai nos ensinar, nos orientar. Não, como é que a salgadinho não, gente só pode? chocolate. Não, salgadinho e chocolate. Como é que a gente pode comer adequadamente, olhando o rótulo e fazendo opções adequadas para a lancheira dos nossos filhos ou até para nossa própria mochilinha. Como é que a gente pode comer essas guloseimas gostosas, mas de maneira sadia e adequada? Não é bom? É muito bom. Eu já sei que na minha lancheira vai ter um monte de chocolate. E salgadinhos. Então agora preste atenção, porque vocês vão aprender a comer adequadamente e também a gastar adequadamente. Porque a gente sabe que comer é um ato de muito prazer. Aliás, é o primeiro ato da vida de satisfação, quando a criança mama o peito materno, quando ela tem contato com o leitinho, não é? Então, essa necessidade, ela é criada, sem dúvida, pelo cérebro, justamente para que o organismo sinta a falta do alimento, se alimente e possa sobreviver. Se a gente simplesmente cortar um alimento, nós criamos uma verdadeira guerra interna entre a situação e a frustração. E geralmente, quando a gente não atende a um chamado natural do organismo, parece que o organismo fica à espreita. Ele fica esperando uma oportunidade para sabotar o nosso esforço, destruindo em poucas horas todo o nosso sacrifício, às vezes de semanas de dieta, não é?
E quando a gente está tenso e ansioso, meu Deus, aí é que a gente vai buscar a famosa serotonina. E quando a gente está deprimido ou muito triste, a gente busca a dopamina. E geralmente encontramos essas substâncias em alimentos calóricos, aqueles alimentos que são verdadeiros vícios e tem um efeito imediato, porém muito curto, e assim as necessidades elas vão sendo atendidas de outras formas e formamos aí um ciclo vicioso. Vamos assistir esse clipe para a gente entender melhor essa questão do nosso autocontrole com relação ao comer e a gastar. Comer, comer e comer. Não há dúvida, na comida está um dos maiores prazeres da vida. Mas quando se perde o controle ou se exagera, o prazer acaba se convertendo em problemas e até em doenças. Para evitar isso, muita gente resolve substituir o prazer da comida por outros momentos de satisfação. E um deles, que é cada vez mais comum, é o consumismo. Compramos de tudo, inclusive coisas desnecessárias. É um mal que substitui o outro. Será que existe solução para isso? Tem que haver uma solução. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho o prazer de receber a psicóloga a doutora Valéria Meirelles. Muito obrigada por ter vindo, querida. Obrigada eu, boa tarde. E também o prazer de receber a endocrinologista a doutora Gláucia Carneiro, que é membro do SBEM, né? Que é em São Paulo, a regional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso, porque nós queremos aprender a como lidar com esta sabotagem. Sim, querido. Só uma perguntinha. O que é endocrinologia? Então... ajudá-lo? Deve, por favor, doutora. A endocrinologia é a ciência médica que estuda a parte dos hormônios dentro do nosso organismo. Então a gente cuida da parte da tireoide, da parte do diabetes, a obesidade. Todos os hormônios do nosso corpo é estudado e atendido pelo endocrinologista. Aprendeu agora, meu querido? Agora entendi. Agora tudo bem que eu não entendi exatamente o que é hormônio, nem o que é tireoide, mas tudo bem, depois fica para outro dia. Hoje a gente vai ter bastante tempo para conversar. Com certeza. E nós vamos começar com a sabotagem. Porque às vezes a gente passa semanas, às vezes até o mês inteirinho, fazendo tudo direitinho e de repente a gente sabota tudo aquilo que a gente fez. Doutora, nos explique a respeito disso. Isso existe. Essa sabotagem é química, eu digo, não é safadeza. Muitas vezes as pessoas são rotuladas como safadas, falta de autocontrole, e não é isso. Realmente é uma reação química que acontece no nosso corpo, que a gente se sente com baixa queda desses hormônios, que são substâncias do nosso bem-estar. E a gente sabota principalmente quando estamos sozinhos, nos sentindo em solidão, ou quando temos alguma decepção, como você disse, frustração, ou a própria correria do nosso dia a dia, quando a gente chega cansado em casa, a gente deseja um prêmio. E esse prêmio é ingerir alimentos que nos tragam o bem-estar. E exatamente para liberar essas substâncias químicas que eu te falei que são vitais para a nossa vida. Perfeito. E doutora Valéria, quando a gente percebe que está indo para essa sabotagem, quando a gente nota que está por poucos minutos ali para atacar, o que a gente pode fazer? Quais são as atitudes que nós podemos ter quando a gente se conscientiza ou que está indo para a atitude ou que já fez aquela sabotagem? Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de propor. É assim: o que isto vai me dar que a vida não está me dando? O que eu não estou tendo neste momento? Porque normalmente essa sabotagem, como a doutora falou, vem no momento que a gente está sozinho, com problemas. Então, o que a gente vai comer é um substituto de algo que a gente realmente queria. Então, eu acho importante a gente pensar do que de fato, do que é a nossa necessidade. É do chocolate, é de comprar aquele sapato, a roupa, ou a gente precisa de algo mais profundo que a gente tem que dar conta? Só que, como somos imediatistas, a gente opta pelo mais fácil. O mais fácil nem sempre é o melhor, que depois estraga um regime, estraga uma conta bancária. Então, essa é a pergunta. O que isso me dá que o que eu quero realmente não está me dando?
Muitas vezes esse hábito passa imperceptível. Sim. Algumas pessoas são beliscadoras e não percebem. Outras acordam à noite para comer e não percebem que isso é um fator já de algum descontentamento que precisa buscar mesmo a resposta. E criam histórias assim, é só, no teu caso você está falando, é só uma cenourinha. No meu caso é assim, é só uma bolachinha light, é só uma frutinha, só que é só uma frutinha, ou eu só estou comprando uma coisa, é só um anelzinho. Então, eles vão se praticando um auto-engano de pequenas coisinhas que somadas juntam um valor muito alto de dinheiro e, no seu caso, doutora, calórico. Ou seja, é muito semelhante mesmo o processo. Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa questão do processo, a culpa, ela vai aparecer em algum momento, não é verdade? Ou um pouquinho antes, ou durante, ou depois. Como é que a gente trabalha essa questão da culpa? Primeiro nessa parte orgânica, porque depois eu queria falar da parte psicológica. Então a pessoa, muitas vezes a gente sabe de casos assim, ela ingere o alimento, aí então ela vai e provoca o vômito, não é verdade? Provoca aquela situação para tentar eliminar. Ou então ela passa de novo por aquele processo, fica horas a fio sem comer nada, aquelas dietas malucas, dieta da lua, dieta de não sei o quê. Doutora, como é que se trabalha essa questão da culpa em termos orgânicos? A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o problema. Certo. Uma vez que a pessoa percebeu que está tendo hábitos estranhos, como acordar à noite, beliscar, ou até mesmo ter esses episódios de bulimia, quando tem essa vontade de colocar para fora, esse reconhecimento é o fator mais importante. Em seguida, nós vamos tentar tratar a parte química que pode estar provocando isso. Como você mesmo colocou, a queda da serotonina, a queda da dopamina. Existem medicamentos para ajudar nesse conflito, que é muito interessante entender como é que eles agem. A serotonina, ela é um neurotransmissor. O que é isso? São substâncias que mandam informações para as células do nosso cérebro. Então, elas são super importantes. Quando cai a serotonina, não passa essas informações. E ela relaciona mais realmente ao apetite e ao sono. Já a dopamina também é outro neurotransmissor, mas que fala mais a questão do prazer e a questão da motivação. Quando cai a dopamina, nós não nos sentimos motivados. Então, o medicamento muitas vezes ajuda a aumentar a dopamina e a serotonina no nosso cérebro para melhorar essa parte do apetite, do prazer e da motivação. Então, o medicamento é importante, claro que associado às mudanças comportamentais, que eu trabalho sempre em equipe com a psicóloga. Exatamente. E dessa parte comportamental, o que você poderia nos dar como dica, Valéria? Porque muitas vezes a gente vê até as mães, desde pequenininho, falando, olha, tanta criança que não come, tanta criança que não tem essa possibilidade de se alimentar, olha você jogando comida fora ou então desperdiçando. Isso tudo tem um efeito psicológico, não tem? Que gera até culpa. Exatamente. Realmente. Eu sempre falo que com criança a gente tem que dar informação melhor e mais precisa. Olha, é importante comer porque isso faz bem para a tua saúde, você vai ficar cada dia melhor. Acho que colocar, olha, tem gente que tem, você até pode ensinar teu filho depois a doar, a mostrar outros mundos em que o alimento não é tão possível e tão farto, né? Sim. Mas isso dar mensagens claras, isso é importante, isso te faz bem, isso te ajuda no olho, isso te ajuda a pensar, isso te ajuda a crescer. Porque aí a criança entende de fato, faz sentido para a criança. Porque a gente passa informações que ela, e daí que o outro não tem? Eu tenho. Exatamente. Depois fica com aquele sentimento que muitos de nós carregamos até hoje, meu né? Deus, né? Então, eu tô Nossa, hein? Tá muito legal essa conversa, viu? Você eu tô gostou? adorando aqui. Falaram um monte de coisa difícil aí, de hormônio, não sei o que, eu não entendi nada. Mas... Você tá gostando? Adorando. Só que nossa entrevista continua só no próximo bloco, tá bom? É isso aí. A gente vai pro intervalo e voltamos já já. Com Já, não sai daí não, hein, pessoal, porque ainda tem muito mais coisa legal. Até já. É isso aí.